Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa Falamos Portugués. Hoy acompañaremos a Ana y João en una visita a la ciudad de Oporto. A nivel lingüístico, hablaremos del uso del condicional, de la colocación de los pronombres clíticos y explicaremos el significado de algunas expresiones del portugués. O Porto prosperou com o comércio desde que as rotas mercantis dos romanos cruzavam o Douro. Soube ainda aproveitar as riquezas geradas pelas descobertas marítimas portuguesas dos séculos XV e XVI. Posteriormente, o comércio dos vinhos com a Inglaterra compensou a perda do comércio das especiarias. O Porto constitui hoje um centro industrial importante e é a segunda cidade do país. A Ana e o João decidem, por isso, visitar o Porto, também conhecido como Cidade Invicta, título atribuído pela Rainha Dona Maria II, devido à coragem dos seus habitantes durante o cerco da cidade pelos miguelistas. Repara que a maior parte deles são alusivos a episódios da história de Portugal. Sim, mas também tem representações de festas populares e de celebrações religiosas. Sabes quem foi o autor destes azulejos? Foi o Jorge Colasso. Não sabia. Que ignorância a minha. Foi ele. É o mesmo autor dos painéis do Palace Hotel do Saco e também da Igreja dos Congregados aqui no Porto. Estas coisas todas. Cá para mim andaste a ler o meu guia. É verdade, li-o enquanto estavas a dormir. Mas não, está para disfarçar. Temos milhentas coisas para ver aqui no Porto. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata São Joanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa.
esse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa que ver-te nessa altivez de filha preferida. Fantástico. Olha, eu gostei imenso da casa. É obviamente dos anos 30. Com aquela arte deco toda, sabes? Olha, acho que o dono teve muito bom gosto. Eu também gostei muito da casa. Mas repara nestes jardins, João. São magníficos. Sabes, parece que o proprietário solicitou a colaboração de vários artistas estrangeiros para o desenho destes jardins. Este é um projeto muito bem conseguido, de facto. Eu gosto muito da casa, mas confesso-te que prefiro casas com um estilo mais moderno. Assim, do género daquela que nós vimos na Avenida dos Combatentes, lembras-te? Daquele arquiteto mesmo da reconstrução do Chiado. O Cisa Vieira. Cisa Vieira, exatamente. Sabes, foi ele que desenhou a Faculdade de Arquitetura aqui do Porto. Acho que já li alguma coisa sobre isso. Edifícios espetaculares. Eu estou a gostar tanto do ambiente aqui na cidade. E sobretudo das pessoas do Porto. Acho que vimos muita coisa, mas ainda ficou tanto por ver. Olha, ficaria aqui mais tempo, se pudesse. Dir-se-ia que gostaste do Porto. Eu diria antes que me apaixonei por esta cidade e por estas gentes. E não vimos tudo. Gostaria tanto de ter visitado a igreja de Santa Clara, que é uma igreja renascentista. A igreja de São Francisco. Parece que o seu interior do século XVIII impressiona qualquer visitante que lá passe. Imagina lá que há mais de 200 quilos de ouro no altar, nas colunas e nos pilares. E também não visitámos o Museu Soares dos Reis. Que pena. Mas talvez ainda tenhamos tempo amanhã de manhã. Se nos levantarmos cedo, é claro. Se não fosses tu, não ficaríamos a conhecer tão bem o Porto. Não, é isso. Mas conta lá, o que é que sabes mais sobre o Museu Soares dos Reis? Sei que fica num palácio que foi construído no século XVIII e pertencia a uma família rica aqui do Porto. Depois foi comprado pela família real para a sua residência e só muito mais tarde é que se tornou no Museu Soares dos Reis. Pósito, sabes quem foi o Soares dos Reis? Já ouvi falar, foi um escultor, não foi? Exatamente, foi um escultor do século XIX. Li no teu guia que é o autor da escultura O Desterrado, que está lá no museu. Mas há muitas outras coisas para ver, desde pintura até ourivesaria. Olha, gostava de lá ir. Bem, mudando de assunto, não sei se te digo ou não, mas lembras-te do prometido? Eu cá não prometi nada. Não? Então, Caves do Vinho do Porto, diz-te alguma coisa? Creio que te lembras bem. Ainda te lembras disso? Eu apenas o tinha sugerido. Isso já foi há tanto tempo. João, deixa de lamentações. Olha, se calhar podemos descansar um bocadinho aqui e depois continuamos a visita. Faça sol ou faça chuva. Sim. Se queremos aproveitar bem a estadia aqui no Porto, devemos esforçar-nos um pouco. É só isso. Pobre de mim. Mas não achas boa ideia? Lá achar, acho. Só não sei se vou sobreviver.
Pasando ahora a nuestros contenidos lingüísticos, empezaremos hoy con el uso del condicional para expresar la probabilidad. Ficaria aqui mais tempo, se pudesse. Dir-se-ia que gostaste do Porto. Eu diria antes que me apaixonei por esta cidade e por estas gentes. E não vimos tudo. Gostaria tanto de ter visitado a igreja de Santa Clara, que é uma igreja renascentista. Veamos los diferentes usos del condicional que son expresados en las siguientes frases. En la primera frase, ficaría más tiempo si pudiese. El condicional expresa una probabilidad dependiente de una condición. Si Ana pudiera, se quedaría más tiempo en Oporto. La segunda frase, dir-se-ia que gostaste do Porto, expresa una suposición probable, o sea, de acuerdo con la reacción de Ana, João supone que a ella le ha gustado Oporto. En la tercera frase, eu diria antes que me apaixonei por esta cidade e por estas gentes. Ana declara que se ha enamorado de Oporto de una forma suave, o sea, eufemística. La cuarta frase, gostaria tanto de ter visitado a igreja de Santa Clara, expresa un deseo. Por fim, en la quinta frase, se não fosses tu, não ficaríamos a conhecer tão bem o Porto. Se expresa una cierta irrealidad. Estas frases no transmiten una perspectiva temporal, sino que sirven para que los interlocutores expresen sus emociones. Para ello, vamos a comparar las frases que acabamos de ver con esta que no está en el diálogo. Ontem, a Ana encontrou um colega e este convidá-la-ia para ir ao teatro. En esta frase sí tenemos un punto de perspectiva que expresa el tiempo pasado. El condicional se utiliza para predecir el futuro partiendo de ese pasado. Analicemos ahora la posición de los pronombres clíticos que corresponde a las formas átonas de los pronombres personales. En esta frase, dir-se-ia que gostaste do Porto, verificamos que el pronombre está colocado entre la forma del infinitivo del verbo y la terminación del condicional, colocación que viene de la gramática antigua del portugués. La frase siguiente, creo que te lembras ben, tiene el pronombre antes del verbo porque es una frase subordinada y porque la partícula que atrae el pronombre clítico antes del verbo. En la tercera frase, ainda te lembras disso, el clítico surge antes del verbo porque se trata de una frase interrogativa introducida por un adverbio de tiempo, ainda. En la frase 4, apenas o tinha sugerido, el clítico se utiliza antes del verbo a causa de la presencia del adverbio apenas. En la quinta frase, tengo a impresión que continuamos a treinar-nos, vemos que el pronombre se coloca a la derecha de la forma infinitiva. Finalmente, en la frase 6, si queremos, debemos nos esforzar, el clítico se coloca después del verbo poder. Pero esta frase también se puede decir de otra forma. Se queremos, devemos esforçar-nos. Gostaria tanto de ter visitado a igreja de Santa Clara, que é uma igreja renascentista. A igreja de São Francisco. Parece que o seu interior do século XVIII impressiona qualquer visitante que por lá passe. Imagina lá que há mais de 200 quilos de ouro no altar, nas colunas e nos pilares. E também não visitámos o Museu Solar dos Reis. Que pena. João expresa sus deseos en ver algunos monumentos de Oporto y también expresa pena por no haber visitado el museo. Lo hace de la siguiente forma. Gustaría tanto de, para expresar deseo, y cuando dice que pena, para expresar pena. Veamos ahora algunas expresiones y expliquemos su significado. La frase temos milhentas coisas para ver aquí no Porto se trata de una exageración y significa que todavía hay muchas cosas para ver. La frase faça sol o faça chuva significa en cualquier circunstancia. La frase não faças fitas
significa no destaques, no actúes de forma exagerada. Esta expresión se utiliza en un registro bastante informal en portugués. Y ahora espero que os guste la propuesta que os hacemos para conocer un pouco más o Porto. O Centro Histórico do Porto merece uma visita. Comecemos a nossa visita pelo Terreiro da Sé. Aqui podemos ver a Sé, a Casa do Cabido e o Palácio Episcopal. A Sé foi alvo de intervenções ao longo dos séculos, apresentando hoje uma enorme variedade de estilos. Os tesouros artísticos da Sé merecem ser visitados. Num dos claustros gótico e abobadado, observam-se os painéis setecentistas de azulejos de rara beleza. Na Rua Dom Hugo pode ver-se a Casa-Museu Guerra Junqueiro, propriedade daquele poeta do século XIX. É um edifício setecentista de estilo barroco atribuído a Nicolau Nasoni. Se descermos as escadas até ao Cais da Ribeira, zona típica, chegamos ao Barredo, bairro de aspecto medieval. Pela Rua de São João, chegamos ao Largo de São Domingos, onde se erguia o convento com o mesmo nome. Mas entre 1787 e 1832, o edifício sofreu vários incêndios, ficando quase totalmente destruído, restando-lhe agora a fachada recuperada. Na Rua de São Bento da Vitória pode visitar-se o mosteiro com o mesmo nome. Este mosteiro é considerado um dos edifícios religiosos mais importantes e imponentes da cidade do Porto. Ao fundo da Rua de São Bento avista-se a Ponte e a Bolsa. Na cadeia e Tribunal da Relação estiveram presos Camilo Castelo Branco e Ana Plácido, e ainda o famoso Zé do Telhado, assaltante da região que ajudava os mais necessitados e que faz hoje parte do imaginário popular. Nicolau Nasoni, arquiteto de origem italiana, foi uma figura importante no panorama artístico do século XVIII da cidade do Porto. É da sua responsabilidade a fachada da Igreja da Misericórdia, a transformação da Sé e o conjunto dos clérigos, considerado um magnífico exemplar do barroco. Se descermos a Rua dos Clérigos, podemos apreciar a Avenida dos Aliados e a Praça da Liberdade. A Ribeira merece ser descoberta. Se caminharmos até à Ponte Dom Luís, projetada por um discípulo de Eiffel no século XIX, poderemos observar toda a zona envolvente, como o casario de cores fortes, desde o cais até à Sé, considerada hoje Património Mundial pela Unesco. A Praça da Ribeira foi, até ao século XIX, o centro da atividade comercial da cidade. Atualmente, esta zona atrai muitos turistas pelos restaurantes e espaços noturnos existentes. Veja-se, ainda na Ribeira, a Igreja de São Francisco. A sua fachada austera, gótica, não nos deixa adivinhar a talha dourada existente no seu interior. Mas o interesse e património histórico da cidade do Porto não se esgota nestas zonas.
Há muito mais por descobrir nesta cidade encantadora, como, por exemplo, a Fundação de Serralves, com a sua casa e jardins magníficos. O Coliseu, fundado em 1941 e desenhado por Cassiano Branco. O Estádio do Dragão, do arquiteto Manuel Salgado. A Igreja de Sedufeita, do século XII, considerada a mais antiga do Porto. O edifício da Bolsa, de estilo neoclássico, é um edifício centenário e um dos mais emblemáticos da cidade. Podem ainda visitar-se as caves do vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. A cidade do Porto é considerada pela Unesco como Centro do Património Mundial. É uma cidade cheia de monumentos históricos, cafés antigos, mercados, restaurantes e ruas estreitas. No entanto, a sua verdadeira beleza está na força e singularidade do seu rio, o Rio Douro, um dos maiores da Península Ibérica. O Porto é, atualmente, um próspero centro urbano, mundialmente conhecido pelo seu vinho, pelos seus monumentos, pelas suas atividades culturais. José Teixeira da Silva, más tarde conocido por Zé do Telhado, nació en 1816 en Telhado, en la pedanía de Castelões de Recezinhos, Penafiel, en el norte de Portugal. Se alistó en el ejército y destacó por su coraje y valentía. Cuando terminó la guerra civil, regresó a su pueblo, se casó y tuvo hijos. Pero después de la revuelta de María da Fonte, motivada por los altos impuestos y el reclutamiento militar que hacía el gobierno, su familia comenzó a pasar dificultades. Para dar de comer a su familia, Zé do Telhado empezó a robar los ricos para dárselo a los pobres, que como él necesitaban comida y dinero para sus familias. O sea, era como Robin Hood, pero un Robin Hood muy educado. Siempre trataba con respeto a la gente a quien robaba. En 1875 se llevaron a Angola, donde es juzgado y condenado y donde murió. No os olvidéis que para repasar los conocimientos lingüísticos en portugués podéis hacer algunos ejercicios en el enlace habitual www.canalextremadura.es. Obrigado, amigos, e até o próximo programa.